Olá! Seja bem-vindo a mais um episódio aqui no canal O Caminho do Discipulado. Meu nome é André Luiz e faço você muito bem-vindo para mais esse episódio. Hoje vamos ler e estudar juntos Mosias, capítulo 1, iniciando aí o livro de Mosias, que é um livro maravilhoso e que tenho certeza vamos poder ser muito abençoados ao estudarmos juntos e aprender, tirar muitas lições e aplicar em nossas vidas sobre o livro de Mosias, iniciando hoje pelo capítulo 1. Lembrando que essa série eu venho fazendo desde lá da introdução do livro de Mórmon, fizemos todos os capítulos, cada episódio um capítulo, e hoje estamos aqui em Mosias, capítulo 1. Então seja muito bem-vindo. Também eu fiz essa semana uma live com a minha esposa sobre como melhorar o estudo das escrituras. Essa live está no Instagram dela, você pode procurar por Jana Rezende, tá? Só procurar no Instagram, ou você procura no canal, tá aqui no canal, eu coloquei no canal também, tá disponível essa live que você pode assistir ou ouvir, tá? No YouTube e também tá no Spotify, tá bom? Então muito obrigado pela sua companhia, obrigado a todos que têm chegado no canal, a todos que já são de casa, que bom ter você de novo aqui comigo, seja muito bem-vindo. Obrigado por todos que têm compartilhado nosso conteúdo aí em canais do YouTube, em grupos no WhatsApp, no Facebook, com amigos, familiares. Muito obrigado, tá bom? Vamos iniciar então, vamos estudar Mosias 1, vamos tirar lições importantes hoje. Vamos aprender sobre memórias espirituais. Qual é a importância de manter e preservar memórias espirituais e como elas podem servir como um apoio, como uma força quando nós estamos passando por dificuldades e provações em nossa vida. Eu tenho certeza que essas lições vão ser muito importantes e vão poder ajudar você bastante na sua vida, tá bom? Então vamos agora iniciar ouvindo a narração na íntegra do capítulo de Mosias 1. Logo após a conclusão da narração, eu retorno aqui com alguns comentários sobre esse capítulo especial. Capítulo 1. O rei Benjamim ensina a seus filhos o idioma e as profecias de seus pais. Sua religião e civilização foram preservadas por causa dos registros gravados nas várias placas. Mosias é escolhido rei e recebe a custódia dos registros e de outras coisas. Aproximadamente 130 a 124 a.C. E então não houve mais contendas em toda a terra de Zaraenla, entre todo o povo que pertencia ao rei Benjamim. De modo que o rei Benjamim gozou de paz contínua todo o restante de seus dias. E aconteceu que ele tinha 3 filhos, e dera-lhes os nomes de Mosias, e Elorum, e Elamã. E fez com que fossem instruídos em todo o idioma de seus pais, para que assim se tornassem homens de entendimento, e para que soubessem das profecias que haviam sido feitas pela boca de seus pais e que lhes foram entregues pela mão do Senhor. E ele também os ensinou sobre os registros que estavam gravados nas placas de latão, dizendo: Meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que, se não fosse por estas placas que contêm estes registros e estes mandamentos, teríamos permanecido em ignorância até o presente, não conhecendo os mistérios de Deus. Porque não teria sido possível a nosso pai, Leí, lembrar-se de todas estas coisas para ensiná-las a seus filhos, se não fosse pelo auxílio destas placas. Pois tendo ele sido instruído no idioma dos egípcios, podia, portanto, ler estas gravações e ensiná-las a seus filhos, para que assim eles pudessem ensiná-las a seus filhos, cumprindo desta forma os mandamentos de Deus até o presente. Digo-vos, meus filhos, que se não fosse por estas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo na incredulidade. E teríamos sido como nossos irmãos, os lamanitas, que nada sabem a respeito destas coisas, ou nem sequer nelas creem quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais, que não são corretas. Ó meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que estas palavras são verdadeiras e também de que estes registros são verdadeiros. E eis que também as placas de Nefe, que contêm os registros e as palavras de nossos pais, desde o tempo em que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras.
e podemos saber da veracidade delas, porque as temos diante dos olhos. E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis. E quisera que guardasseis os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. E muitas coisas mais o rei Benjamim ensinou a seus filhos, as quais não estão escritas neste livro. E aconteceu que depois de haver ensinado seus filhos, o rei Benjamim envelheceu e viu que muito em breve seguiria pelo caminho de toda a terra. Portanto, julgou ser oportuno conferir o reino a um de seus filhos. Portanto, ele fez com que Mosias fosse levado à sua presença. E estas são as palavras que ele lhe falou, dizendo: Meu filho, quisera que fizesseis uma proclamação por toda esta terra, entre todo este povo, ou melhor, o povo de Zaraenla, e o povo de Mosias que habita esta terra, para que se reúnam. Porque amanhã proclamarei a este meu povo, de viva voz, que tu és rei e governante deste povo, que o Senhor nosso Deus nos deu. E ademais, darei a este povo um nome, para que assim sejam distinguidos de todos os povos que o Senhor Deus trouxe da terra de Jerusalém. E isto faço porque tem sido um povo diligente na obediência aos mandamentos do Senhor. E dou-lhes um nome que jamais será apagado, salvo em caso de transgressão. Sim, e ainda mais. Digo-te que se este povo altamente favorecido pelo Senhor cair em transgressão e tornar-se um povo iníquo e adúltero, o Senhor os abandonará, para que assim se tornem fracos como seus irmãos. E ele não mais os preservará com seu incomparável e maravilhoso poder, como até agora preservou nossos pais. Porque te digo que se ele não houvesse estendido o braço para preservar nossos pais, eles teriam caído nas mãos dos lamanitas, tornando-se vítimas de seu ódio. E aconteceu que depois de haver o rei Benjamim terminado de dizer estas palavras a seu filho, encarregou-o de todos os assuntos do reino. Além disso, também o encarregou dos registros que estavam gravados nas placas de latão, e também das placas de Nefe, e também da espada de Labão, e da esfera ou guia que conduziu nossos pais pelo deserto, que fora preparada pela mão do Senhor, para que assim fossem dirigidos, cada um segundo o cuidado e atenção que lhe davam. Portanto, como foram infiéis, não prosperaram nem progrediram em sua jornada, mas foram impelidos para trás e incorreram no desagrado de Deus, e foram, portanto, atingidos pela fome e duras aflições, para que se lembrassem de seus deveres. E então aconteceu que Mosias foi e fez como seu pai lhe ordenara, e conclamou todo o povo que estava na terra de Zaraenla a reunir-se para ir ao templo ouvir as palavras que seu pai lhes diria. Muito bem, agora retorno aqui para nós podermos fazer alguns comentários sobre esse capítulo. E o primeiro comentário que eu gostaria de fazer, iniciando no versículo 3 de Mosias 1, do versículo 3 até o versículo 7, eu gostaria de reler com você esses versículos para nós poder tirar algumas lições importantes desse trecho, tá bom? Então, iniciando no versículo 3, diz assim: E ele também ensinou sobre os registros que estavam gravados nas placas de latão, dizendo: Meus filhos, quisera que vos lembrasseis de que, se não fosse por estas placas, que contêm esses registros e esses mandamentos, teríamos permanecido em ignorância até o presente, não conhecendo os mistérios de Deus. Então, aqui reforça a importância das escrituras. Aqui ele estava falando das placas, mas essas placas é as que nós temos hoje aqui, como o livro de Mórmon, né? Como nós temos ele hoje à nossa disposição. Aqui diz que esses registros, eles ajudaram eles a não permanecer em ignorância e a conhecer os mistérios de Deus. Então, como as escrituras podem nos ajudar a não permanecer em ignorância e conhecer os mistérios de Deus? Realmente elas têm esse papel e essa função muito especial de nos ajudar a não estarmos em ignorância em relação às coisas do Senhor. Seguindo adiante, ele reforça ainda qual é a importância desses registros, qual é a importância das escrituras na nossa vida. No versículo 4 diz: Porque não teria sido possível nosso pai Leí lembrar-se. Observe aqui o verbo lembrar. Lembrar, ele aparece no versículo 3 e agora ele volta aqui no versículo 4.
dizendo: porque não teria sido possível a nosso pai lembrar-se de todas essas coisas para ensiná-las a seus filhos, se não fosse pelo auxílio destas placas. Pois, tendo ele sido instruído no idioma dos egípcios, podia, portanto, ler essas gravações e ensiná-las a seus filhos, para que assim eles pudessem ensiná-las a seus filhos, cumprindo desta forma os mandamentos de Deus até o presente. Então, aqui diz que Leí, com o auxílio das Escrituras, ele foi capaz de lembrar-se das coisas importantes que ele deveria ensinar aos seus filhos. Então, as Escrituras mostram que nesse versículo, elas tinham e têm ainda o papel de nos ajudar a preservar nossas memórias espirituais, nossas lembranças espirituais. No versículo 5 diz assim: digo-vos, meus filhos, que se não fosse por essas coisas que foram guardadas e preservadas pela mão de Deus, para que pudéssemos ler e compreender os seus mistérios e ter seus mandamentos sempre diante dos olhos, até mesmo nossos pais teriam degenerado, caindo na incredulidade, e teríamos sido como nossos irmãos os lamanitas, que nada sabem a respeito dessas coisas ou nem sequer nelas creem, quando lhes são ensinadas, por causa das tradições de seus pais que não são corretas. Aqui outra função das Escrituras. As Escrituras nos ajudam a manter nossa fé e nosso testemunho. O que diferenciou, segundo esse versículo, o destino que tomou o povo nefita do destino que tomou o povo lamanita foi a maneira como eles usaram as Escrituras. Os nefitas usaram as Escrituras. Elas foram preservadas e guardadas, e eles liam e estudavam elas, e por causa disso eles não caíram em incredulidade. Já os lamanitas, eles caíram em incredulidade e eles deixaram de acreditar. Eles deixaram de acreditar nas coisas do Senhor por causa dessa perca da sua fé. E o que ocasionou essa perca da fé? A falta de contato deles com as Escrituras. Então, as Escrituras têm esse poder de nos ajudar a preservar a nossa fé e o nosso testemunho. No versículo 6 diz assim: ó meus filhos, quisera que vos lembrasses. Observe o verbo lembrar aparecendo de novo. Quisera que vos lembrasses de que essas palavras são verdadeiras, e também de que esses registros são verdadeiros. E eis que também que as placas de neve que contêm os registros e as palavras de nossos pais, desde o tempo em que deixaram Jerusalém até agora, são verdadeiras. E podemos saber da veracidade delas porque as temos diante dos olhos. E agora, meus filhos, quisera que vos lembrasseis de examiná-las diligentemente, para que delas vos beneficieis. E quisera que guardasseis os mandamentos de Deus, para que prospereis na terra, segundo as promessas que o Senhor fez a nossos pais. Então, aqui reforça a importância das Escrituras para ajudar, para fortalecer. E como nós podemos, ao examinar as Escrituras, nos beneficiar delas na nossa vida, como elas podem nos ajudar a prosperar na terra, segundo as promessas que o Senhor nos fez. Então, esses versículos mostram a grande importância que tem as Escrituras e como elas são realmente, têm um papel essencial para preservar a nossa fé, para preservar nosso testemunho. Por outro lado, o contrário vale da mesma forma. Se eu não tenho contato com as Escrituras, se um povo, uma pessoa, uma família começa a deixar de ter contato com as Escrituras, vai acontecer exatamente o que mostrou nesses versículos. Os nefitas tiveram um pai, um patriarca dedicado, que se dedicou em ensinar as Escrituras para os seus filhos, e os filhos ensinaram para os seus filhos, e eles permaneceram. Pelo outro lado, teve o povo lamanita que não se interessou em preservar as Escrituras, em examinar, em estudar as Escrituras. E o que aconteceu? Eles degeneraram na fé. Eles perderam sua fé, perderam seu testemunho e se afastaram da presença do Senhor. Então, esses versículos deixam muito claro a diferença, o contraste que há entre do que acontece com uma pessoa, uma família, um casal que usa as Escrituras na sua vida, de uma família, uma pessoa, um casal que não usa as Escrituras na sua vida. É muito nítido o resultado que acontece quando se aplica, se estuda as Escrituras e de quando não se dedica a elas, quando se rejeita, quando se deixa elas de lado. Então,
Então, realmente as escrituras são muito, muito importantes. E reforçando o verbo lembrar, né? Como ele aparece várias vezes, e esse, aliás, é o tema do episódio de hoje, sobre memórias espirituais, como lembrar e como podemos esquecer também das memórias espirituais. Então, eu vou voltar já com outro bloco aqui, falando um pouquinho mais sobre isso, sobre a importância de lembrar das experiências espirituais e como conservar as nossas memórias espirituais para que elas não se percam. Qual é a importância de preservar nossas memórias espirituais? O que seriam memórias espirituais? Todos nós tivemos ou passamos já por experiências espirituais. Algumas maiores, outras menores. Algumas que podem ser compartilhadas e outras que não devem ser compartilhadas. E essas experiências espirituais, elas são muito importantes. Mas, por maior que tenha sido a experiência espiritual que você teve ou que eu tive, se nós não tomarmos o devido cuidado, essas experiências espirituais vão se apagando da nossa memória e elas vão deixando de existir. E de fato, grandes experiências espirituais do passado não têm a força de manter a nossa fé no presente. Então não são exatamente coisas que aconteceram no passado que nos mantêm no presente. Mas existe sim uma força que nós podemos tirar dessas experiências espirituais do passado e transformar elas numa alavanca no momento atual das nossas vidas, independente da dificuldade que estamos passando. Então, as escrituras, elas têm esse papel primordial de ajudar a preservar essas memórias, para que elas não se percam, para que elas não se apaguem. Você deve ter assistido já o filme que é A Vida é uma Festa, que é da Disney. Viva, a Vida é uma Festa. Acho que é esse o nome, tá? Depois eu vou dar uma olhadinha aqui se não tá errado. Mas é um filme de animação da Disney em que mostra lá, é muito lindo, né? Até se usou já bastante para ensinar sobre a história da família com esse filme. Mas lá mostra que as pessoas que faleciam, elas ainda continuavam vivas e elas só deixavam de existir, segundo o filme, né? A historinha lá, quando na Terra ninguém mais se lembrava delas. Então elas deixavam de existir. De certa forma, nossas experiências espirituais são assim. Se elas não forem preservadas, elas vão deixar de existir, elas se apagam, elas deixam, por maior que foram as experiências e por mais que hoje elas estejam talvez fresquinhas em nossa mente, nossa memória, se nós não cuidarmos das memórias espirituais, das experiências espirituais que nós tivemos, elas vão se apagar. E as escrituras, elas exercem esse grande poder, porque as escrituras nos conectam com o Espírito, e o Espírito nos ajuda a lembrar de todas as coisas. Isso está em João 14, 26, 27, que diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então aqui em João 14, 26 é ensinado que por meio do Espírito, o Espírito nos ajuda a lembrar de tudo. E esse tudo pode ser todas as experiências espirituais que nós já tivemos, experiências sagradas que já tivemos com oração, com o jejum, com a obra missionária, com o templo, com a nossa fé, com o serviço. São experiências muito sagradas que eu tenho certeza que você já teve e que elas podem servir como um apoio, como uma ajuda na sua vida. Então as escrituras, elas fazem esse papel de preservar essas memórias espirituais para que elas não se percam. Por quê? Porque as escrituras nos conectam com o Espírito. E o Espírito, conforme João 14, 26, nos fará lembrar de todas as coisas. E qual é a importância dessas lembranças, da memória espiritual? Tem um discurso do elder Martin K. Jensen, dos 70, em abril de 2007, que ele falou um pouquinho sobre a importância de lembrar-se. E aí ele falou aqui, se prestarmos bastante atenção ao verbo lembrar, nas Sagradas Escrituras, observamos que lembrar, isto é, a forma como Deus quer que façamos algo, é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. Olha só, lembrar é um princípio de salvação fundamental do Evangelho. Isso porque há demonstrações proféticas para que nos lembremos de algo frequentemente nos chamam a ação, a ouvir,
ver, fazer, obedecer, arrepender-nos. Quando nos lembramos da forma como Deus espera, sobrepujamos nossa inclinação humana de meramente vestir a armadura para a batalha da vida e entramos na luta fazendo todo o possível para resistir às tentações e evitar o pecado. Então ele fala aqui a importância de lembrar e como nós temos que lembrar. Nós temos uma tendência natural de esquecer das coisas, especialmente das coisas espirituais. Então temos uma tendência natural de esquecer. E aqui ele fala e reforça a importância de se lembrar. Ele inclusive cita que lembrar é um princípio de salvação fundamental no Evangelho. E aí ele segue dizendo assim: lembrar permite que vejamos a mão de Deus em nosso passado, assim como as profecias e a fé asseguram-nos de que a mão de Deus estará presente em nosso futuro. O objetivo final de todas as lembranças é achegar-nos a Cristo e tornar-nos perfeitos nele. Isso está na Liahona de abril de 2007. Então aqui ele fala sobre como é importante se lembrar e o papel fundamental que lembrar-se tem. Lembrar nos permite que vejamos a mão de Deus em nosso passado. E o Elder Anderson também deu um discurso muito lindo falando sobre isso. E eu trouxe 2 citações dele aqui para nós usar sobre esse assunto, né, de lembrar-se e preservar nossas memórias espirituais. Ele disse assim: podemos pensar nas nossas memórias espirituais dessa maneira. Com uma oração permanente, determinação em cumprir os nossos convênios e o dom do Espírito Santo, encontramos o nosso caminho na vida. Quando as dificuldades pessoais, a dúvida ou o desânimo obscurecerem o nosso caminho, ou quando as condições do mundo que estão fora do nosso controle levam-nos a questionar o futuro, as memórias espirituais marcantes do nosso livro da vida são como pedras brilhantes que ajudam a iluminar o caminho à frente, assegurando que Deus nos conhece, ama-nos e enviou seu Filho Jesus Cristo para ajudar-nos a voltar para casa. E quando alguém deixa de lado as suas memórias marcantes, perde-se ou anda confuso. Nós redirecionamos-los para casa, para o Salvador, ao partilhar com eles a nossa fé e lembranças, ajudando-os a redescobrir os preciosos momentos espirituais que tanto apreciavam. E aí uma outra citação, ele diz assim: abracem as vossas memórias sagradas ou memórias espirituais, acreditem nelas, escrevam-nas, partilhem-nas com vossa família, confiem que elas vêm do Pai Celestial e do seu Filho amado. Permitam que elas tragam paciência às vossas dúvidas e compreensão às vossas dificuldades. Prometo-vos que, ao reconhecerem e valorizarem prontamente os eventos que marcaram espiritualmente a vossa vida, mais e mais virão. O Pai Celestial conhece-vos e ama-vos. Então aqui ele fala da importância de nós preservar nossas memórias espirituais. E ele diz que quando uma pessoa está passando por dificuldades pessoais, dúvida, desânimo, como muitas vezes nós passamos, se lembrar dessas experiências espirituais que nós já tivemos pode ser a força que vai nos manter no presente, que vai nos ajudar a confiar. Tem uma história muito especial. Quando Joseph Smith estava passando por muitas dificuldades, muitas perseguições, muitas provações, ele relata que ele começou a se lembrar da experiência sagrada que ele tinha tido quase 20 anos atrás, no bosque sagrado, quando ele viu Deus o Pai e seu Filho Jesus Cristo. E o fato de se lembrar dessa experiência sagrada que ele teve ajudou ele a suportar as perseguições, as provações e todas as dificuldades que ele passou. Agora vamos passar isso para a nossa vida, tá? Para mim e para a sua. Imagine que nós não tivemos, provavelmente, né, você também não, a mesma experiência que Joseph Smith teve. Mesmo assim, tanto eu como você tivemos experiências espirituais, certo? Primeira coisa que eu gostaria de convidar você a fazer: faça um inventário das suas experiências espirituais. Faça um inventário. Todas as que você lembrar.
desde quando você era jovem, ou de quando você entrou para a igreja, se você serviu missão da missão, depois, enfim, não importa a sua vida, tá? Faça um inventário das suas experiências espirituais. E agora aplicando isso que Joseph Smith fez. Ele, em um momento de dificuldade, o que ele fez? Lembrou da sua experiência espiritual no bosque sagrado. Imagine agora que na próxima vez que você estiver passando por dúvidas, dificuldades, perseguições, provações, problemas que estão além, que fogem do seu controle, você deve fazer o seguinte: você deve escolher uma, duas ou três dessas experiências espirituais e começar a ver como Deus manifestou a sua mão na sua vida com essas experiências. E o simples fato de você voltar lá atrás nessas experiências, vendo como Deus agiu lá no passado, vai ajudar você a manter a sua fé no presente e saber que hoje também Ele é capaz e Ele pode estender a sua mão e o seu braço para ajudar você na dificuldade que você está passando hoje. Então, crie esse inventário de todas as suas experiências espirituais. Se você puder, registre elas. Você pode registrar no site do Family Search. Lá você pode colocar um login, uma senha, e um dia os seus descendentes vão poder ter acesso a essas experiências espirituais. Então é uma ótima maneira de você guardar essas experiências espirituais, guardando elas, registrando elas no Family Search. Então você pode criar esse inventário. E aí, sempre lembre disso, esse padrão que Joseph Smith usou. Em um momento de extrema dificuldade, de perseguição, de provação, a conexão que ele fez lá com o passado, de quando ele teve a primeira visão, foi o que ajudou ele a se manter firme, a se manter na sua fé. Lembre também da importância que as escrituras têm de preservar essas memórias. Cuide dessas memórias. Olha o que o Adler Anderson leu ali, que eu falou, que eu li antes. Ele disse bem assim, prometo-vos que ao reconhecerem e valorizar. Então, quando você fizer esse inventário, você está reconhecendo suas experiências espirituais, tá? Prometo-vos que ao reconhecerem e valorizarem esses eventos que marcaram espiritualmente sua vida, mais e mais virão. Então, essa é uma promessa sagrada, especial de um apóstolo do Senhor. Quando você fizer esse inventário e você valorizar essas experiências espirituais que Deus já lhe deu no passado, mais e mais virão. Isso é incrível, isso é incrível. Nós não podemos esperar que o Senhor nos dê mais daquilo que nós não cuidamos, nem o que Ele já nos deu. Então, para que Ele possa nos dar mais, é necessário que nós cuidemos, valorizemos aquilo que Ele já nos deu. E por isso, a importância de preservar memórias espirituais. Tá bom? Então espero que você consiga fazer o seu inventário de experiências espirituais e que você use esse recurso na sua vida sempre que você precisar, tá bom? Volte lá, releia suas experiências. No Family Search você pode também gravar em áudio. Daqui a pouco você não quer escrever, é um pouco mais demorado, né? E até mais cansativo. Você pode ir lá no Family Search, no aplicativo. Ele é gratuito e você pode gravar em áudio, grave em áudio as suas experiências. E aí lá no momento de dificuldade, volta lá e ouve ou releia suas experiências. Eu sei que isso vai ajudar muito você a se fortalecer e a continuar no caminho, tá bom? Então por isso as escrituras são tão importantes, porque elas nos ajudam a não esquecer essas experiências espirituais, porque as escrituras nos conectam com o Espírito. E como está em João 14:26, o Espírito nos fará lembrar de todas as coisas. E essas todas as coisas inclui as coisas mais importantes, que são aquelas experiências espirituais que nós já tivemos e já passamos na nossa vida. Chegamos ao final desse episódio sobre a importância de preservar memórias espirituais, como preservar essas memórias espirituais e como usar elas nos momentos que nós mais viermos a precisar em nossas vidas, que são os momentos de dificuldades e provações. Espero que você tenha gostado, que esse estudo faça algum sentido para você. Esse capítulo tem várias outras lições, tá? E esse episódio não substitui o seu estudo pessoal das Escrituras de Mosias 1, tá bom? Então espero que você possa ainda ter outras lições, tirar outras lições desse capítulo, e eu convido você, o que eu já falei anteriormente, faça um inventário das suas experiências espirituais
registre essas experiências espirituais e eu uso as palavras do Elder Anderson. Mais e mais virão na sua vida, tá bom? Seja feliz, tenha um ótimo dia. Convido você aí, o YouTube vai mostrar outros 2 episódios para você acompanhar e você pode continuar aí assistindo. Se inscreva no canal, seja muito, muito feliz e lembre-se sempre, Jesus Cristo é o caminho do discipulado.